Bom dia, família de Cristo. Eu quero pedir aos senhores e senhoras o apoio sobre esta moção. Eu acho e peço a vocês para que a gente forme um mutirão nesse atual momento da cidade de São Paulo estendida. Acho que as nossas igrejas devem romper o silêncio e não achar que o momento dessa expressão violenta dos últimos assassinatos não requer uma presença analítica, solidária e de afirmação. Essa moção vai como destinatário às famílias que nesses últimos dias ou nesse mês perderam seus filhos, esposos e parentes. Nessa trágica situação fratricida que nós estamos vendo em São Paulo estendida, aqui acho que nós cristãos devemos dar as mãos para formar esse mutirão. Por quê? São jovens, de maioria nordestinos e afrodescendentes, que estão sendo assassinados. E se repete entre nós que o verdadeiro sujeito, todos nós sabemos, é o capitalismo, é o contraste entre riqueza e pobreza. E nesse momento, a nossa solidariedade vai já de encontro a todos esses enlutados. E para nós, acho que temos que ser uma voz, deixarmos de ser mas um sonho, para resgatar o direito à vida no sentido amplo a que ela merece, também vinculada a toda a tradição da Igreja e do Santo Evangelho de Jesus Cristo. É um momento que nós devemos dizer e pedir apoio, já que o Estado legal não é capaz de combater quem combate. Imagina os demais segmentos que temos, e nós sabemos, na própria tradição da nossa gente, a corda sempre estoura do lado mais fraco. Começaram matando os homens de rua, nós não falamos nada. Começaram matando outros segmentos, e é nesse momento que eu coloco nas mãos de vocês essa pequena resenha. Ela foi criada a toque de caixa, mas tem um sentimento pastoral, profético e de pertinência. Queridos irmãos, Igreja Povo de Deus em Movimento, e associo à igreja, a nossa sigla atual, IPDM, Moção pela Paz e Não Violência, Luz e Paz. Igreja Povo de Deus em Movimento, encontro de cristãos e leigas, religiosos e religiosas, padres e membros de outras confissões, reunidas em seu 7º encontro geral neste dia 15 de 2012. Une-se ao clamor da população paulistana contra a deprimente situação que chegou, um Estado legal que não protege e não dá condições de segurança a quem deve proteger. E verga-se sucessivos toques de recolher impostos a nós, cidadãos. Unimos-nos à iniciativa da campanha da caminhada Ato pela Paz e Não Violência, promovido pela região episcopal brasileira da nossa arquidiocese de São Paulo, no protesto, na indignação e no grito contra a violência a que está sendo submetida a população paulistana nos últimos meses. Somos solidários à dor das pessoas enlutadas, filhos, parentes e amigos,
pelo assassinato de civis e militares de São Paulo, na sua maioria jovens, afrodescendentes, nordestinos e soldados pobres. Pedimos adesão para frear este fratricídio que clama adições de solidariedade na adição de buscar soluções viáveis e práticas que restem e deem condições ao direito à vida e à segurança. Cremos em Jesus Cristo, profeta enviado do Pai e proclamador e instaurador do reino de Deus, motivo pelo qual temos consciência da responsabilidade de colaborar com a construção de outro mundo possível, marcados pela solidariedade, diálogo interreligioso, pelas questões de gênero, pela diversidade sociocultural, banindo o escândalo da exclusão e da violência. Fazemos ecoar no coração da sociedade paulistana e destemida a iniciativa de Deus proposta a Moisés e hoje à população acuada, perplexa, indignada da cidade de São Paulo. O Senhor disse a Moisés: porque clamas por mim, dize os filhos de Israel que marchem. Por essa moção, pedimos apoio e passo à mesa, Então, essa moção a gente quer encaminhar para a caminhada e ato pela paz não violência, promovida pela região Brasilândia, dia 25 de novembro, que é domingo às 15 horas. Aí tem o endereço aonde vai começar a concentração e para onde vai, né? Então nós queremos enviar isso lá para a região Brasilândia e também os que puderam estar presentes. Então, se a Assembleia aqui aprova, então se manifeste se essa moção pode ser encaminhada ou não em nosso nome. A gente tem os seus endereços também, até seria bom que vocês deixassem na mesa da secretaria seu telefone, endereço, e-mail. A gente manda por e-mail, pode multiplicar também nas comunidades. Domingo ainda dá para avisar o povo, né? Obrigado. Obrigado, Padre Paulo. Padre Saber, eu tenho um contato com o Rabino Moré Ventura, da Federação Israelita Paulista, e ele, inclusive, gostaria de ter estado aqui hoje conosco. Ele está iniciando um trabalho também pela cultura de paz, pela não violência e por uma resposta pacífica da sociedade de São Paulo em relação a essa e todas essas situações de violência últimas. E eu gostaria, se fosse interesse do IPDM, que eu linkasse o IPDM com o movimento que ele está iniciando, né? Ele iniciou uma página no Facebook e em 4 dias já tinha mais de 7.000 assinaturas. Se chama Paulistano Reaja pela Paz. E ele está iniciando com o apoio da Federação Israelita e poderia também emprestar um pouco de caminhada, de estrutura e de recursos ao trabalho. Poderia ser uma caminhada conjunta muito bonita. Obrigado. Então agora nessa última meia hora comigo, depois o Morelli fecha com chave de ouro, porque eu fui promovido a broche de arame, porque houve um congresso de teologia lá no Rio Grande do Sul. Eu gosto sempre de fazer uma gozaçãozinha. Aí falaram aqueles personagens famosos, Leonardo Boff, John Sobrinho. Aí eu disse: olha, o pessoal do congresso gastou todo o ouro e não tem mais ouro, então não pode mais. A minha palestra era a última, não posso mais fechar com chave de ouro porque eles não têm ouro. Então pediram que eu fizesse uma chave de arame. Então agora é a chave de arame para encerrar. Antes de responder as perguntas, como eu vi esse texto e gostei muito, eu me permito, com muita simplicidade, fazer algumas observações, não críticas, não, mas de reflexão.
que podem ajudar, não só mudar o texto, não é isso não, mas ajudar vocês a pensarem. O texto trabalhou, eu acho, uma das categorias mais bonitas do Concílio Vaticano II, a igreja como povo de Deus. Essa categoria, toda categoria, como eu disse para vocês, ela tem um positivo e tem um limite. É bom sempre saber disso. Nunca idolatrar, idealizar qualquer ideia. Tem o positivo, mas tem o limite. Então é bom olhar os dois. O grande positivo de considerar a igreja povo de Deus, e bate com o nosso assunto, porque dá a ideia, primeiro, esse Deus é Javé, portanto a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Não é Jesus, não é o Espírito Santo, é Javé. É bom saber disso. Então pega a imagem do povo de Deus do Antigo Testamento e dá uma continuidade, para mostrar que nós estamos em continuidade com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc. Isso é muito bonito, somos o povo. E também, como vocês colocaram, também em movimento. A ideia de povo dá a ideia de movimento, portanto não é nada parada. Também é muito rica essa ideia, porque povos são todos iguais. Eu sou mais povo que você. Não, ninguém é mais povo do que o outro. Povo é povo. Ou é povo ou não é povo. Não dá para classificar. Então mostra uma igualdade básica, que é a igualdade batismal, a qual todos somos iguais. Ninguém é mais batizado que o outro. Então nesse sentido é o positivo. Qual o limite? Não é negativo, não é limite. É que a Trindade são 3 pessoas. São 3. E a igreja é ícone da Trindade. Portanto, ela é a Trindade na história. Se eu falar só do Pai, fica pobre. E o Filho? É corpo de Cristo. Então eu diria, igreja, povo de Deus, é corpo de Cristo. E também quando eu digo corpo, também dou uma ideia de igualdade. O olho é mais importante que a mão? Não, para ver o olho é mais importante, para pegar a mão. Você não pega com o olho e não vê com a mão. Você não chuta com a orelha. Só o Neymar faz gol de orelha. Tirando o Neymar, nenhum de nós faz gol de orelha. Quer dizer, cada órgão tem sua importância. Não existe um órgão de São Paulo menos importante. Então dá a ideia de igualdade. Mas a grande é a imagem de que Cristo é a cabeça. Portanto, nós temos uma cabeça, que é Cristo. Aí volta 2 ideias. Cristo, primeiro, o Cristo palestinense, nunca esquecer isso. É o Cristo filho de Maria, é o Cristo que andou a pé, provavelmente descalço. O Cristo que não tinha casa, que se hospedava na casa dos outros, como eu hospedei ontem na casa das freiras, muito bem hospedado, graças a Deus, obrigado, aleluia. Entende? Quer dizer, Jesus também hospedava, ora, em casas bonitas, com Marta, Maria, Lázaro, essa casa gostosa, que ela tinha um perfume que ela importou de Paris. Imagina, ela teve lá o Chanel de Paris, que ela usou, quer dizer, era uma casa decente. Ela também teria hospedado em casebres, o próprio do qual ele viveu a infância. Deve ser uma casa miserável, coberta de folha e não de teto como a nossa. Então o corpo mostra esse Jesus histórico, mas também o glorificado, o ressuscitado. E o Espírito Santo? Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, nos vivifica, nos anima, nos distribui carismas. É importante saber que cada um de vocês aqui tem um carisma, cada um. Eu não tenho. Tem sim, senhora, tem sim, senhor. Todos temos carisma. Aquilo que você menos espera tem carisma, ainda que seja o carisma da paciência de ouvir o outro. A comadre que fala 40 vezes por hora, você ouve tranquila no telefone. Pode deixar o telefone aqui para cozinhar, costurando e pegar o telefone. Ela está continuando falando. A mãe do Beto, quando vivia, o Beto Contes, acho que é a mãe dele mesmo, tinha uma dona que telefonava para ela, que falava disparadamente. Então ela deixava o telefone aqui, ia para a cozinha, cozinhava, depois pegava, sim, muito bem, botava aqui de novo, mas não desligava não, deixava a dona falar sozinha.
Depois, não, tá até ótimo, muito bem, tio, continuava, fazia o ovo, fazia o frito. Aí sim, é o carinho do telefone. Então, trabalhar as 3 metáforas, que são metáforas, povo é metáfora, corpo é metáfora, templo é metáfora, mas cada uma dessas metáforas dedicada a uma pessoa da Trindade, e a igreja parece muito mais vinculada com a Trindade. Então, porque aqui se usaram o povo todo o tempo, só isso, primeiro, mais bonita, e o corpo também tem seu limite, que corpo dá a ideia às vezes de um pouco maquinal, etc. E o tempo também dá a ideia de meio parado, e o Espírito Santo é vida, Cristo é vida. Então cada um, o templo não anda, reparou? O templo não anda, o povo anda. Então o movimento é melhor povo. É o templo em movimento. É um perigo, se o templo sai andando, eles vão pensar que está o fim do mundo. Entende? E o templo dá a ideia de estabilidade, o povo dá a ideia, o corpo dá a ideia de organicidade. Mas como tem cabeça, dá a ideia que tem poder. Então cada metáfora tem seus limites. E as 3 juntas nos dão uma ideia mais rica. Outra ideia que também, essa é uma maldadezinha mineira. Vocês usaram a expressão comunhão e participação, que é a expressão clássica, né? Normal. Agora, eu estava lá em Puebla, claro, fora, porque não era no nosso, nem o teólogo de libertação foi convidado para ir a Puebla. Eu vou dar umas informações para vocês, mas com muito respeito, porque eu vou morrer, e isso não está escrito quase. A gente sempre coloca a Puebla como um grande avanço, né? Medellín, Puebla. Mas se nós formos bem objetivos, serenos, eu sou velho, já posso ser sereno, né? Puebla foi a primeira tentativa de colocar o pé no freio. Só que aqueceu muito, o carro saiu correndo ainda. Mas já puseram um pouquinho o pé no freio. Eu estava lá e sofri muito isso. Uma das grandes graças que tivemos, nós, teólogos de libertação, estávamos numa casa alugada, não, as irmãs muito inocentes, nem sabiam a maldade que elas estavam fazendo. Estava Boff e João Sobrinho, e toda essa turma, essa cambada toda estava lá. Né? Rodolfo Boff, todos moravam numa pobreza tremenda, dormindo numa cama de vento. Aquela festa se abre, ótimo, de dia fechado, entende? Mas eu era jovem, bonito e inteligente, agora é velho, burro, entende? Então naquele momento lá, a gente sentia que havia uma reação muito forte contra a opção para os pobres, contra a teologia da libertação. Se vocês lerem o documento de Puebla, ele não fala nenhuma vez sequer, da teologia da libertação. Fala de libertação, mas não da teologia. Ora, uma teologia que era a alma da igreja da América Latina, os bispos da América Latina reunidos não falarem dela, é como chegar aqui e não falar do Neymar no futebol, ou não falar do Pelé da década de 50, não tem sentido, mas não falaram. E foi positivo, porque queriam condenar. O não falar foi a vitória dos avançados, porque eles queriam condenar a teologia de libertação. Isso o povo já queria condenar. E a parte teológica também foi bastante mais conservadora, mas a parte de praxis foi muito boa. Então, naquele momento já começava um pouco essa reação conservadora. Então, quando se falava comunhão e participação, eu uso a seguinte metáfora. Vamos imaginar que eu fiz um bolo na minha casa próprio, eu fiz o bolo. Trago o bolo prontinho aqui e convido vocês para participar e comungar do meu bolo. Comunhão e participação. Você participa do bolo que eu fiz. Era um pouquinho a ideia que muitos bispos aceitaram a expressão. Vou usar outra imagem. Vamos reunir pessoas aqui. Vamos fazer o bolo? Vamos. Você traz o polvilho, você dá água, você liga o fogo, aí faz e participa. Comunhão e participação. São 2 metáforas para dizer 2 maneiras diferentes de entender. Então, quando voltamos de Puebla, eu pessoalmente inverti a ordem. Participação e comunhão. Que a comunhão nasce da participação. E não que a participação se faça na comunhão já feita. Vou repetir. Pensem bem na diferença. Não é inocente, não.
Se eu digo participação e comunhão, quer dizer que a comunhão entre vocês aqui nessa Assembleia nasce da nossa participação. Porque participamos, vocês perguntaram, nós falamos, aí não surge uma comunhão. É assim que eu penso. Se eu digo comunhão e participação, dá a ideia que a gente comunga, somos todos corintianos, todos. Então vamos participar do jogo? Vamos! Vocês são todos corintianos, então a participação não tem a força. Agora, somos diferentes e começamos a discutir, a participar, e no fim nasce a comunhão, é muito mais rica. Então eu fiz essa inversãozinha pouco inocente. Participação e comunhão. Só chamando a atenção sobre isso. Consegui explicar ou não? Consegui mesmo? Então, quando eu falo comunhão, dá a ideia que eu já venho pronta, que o bispo já diz, vamos ter a comunhão na minha diocese. Aí está prontinha a diocese, aí vocês comungam dela. Vamos participar, gente. Você trabalha nisso, trabalha no setor operário, você luta, dificulta, tem problema, dificuldade, e tanta luta, aí nasce uma comunhão bonita na diocese. Da participação que nasce a comunhão. É isso que nós devemos procurar, gente. Vocês aqui também. Na discussão, na posição diferente, aceitar o outro. No fim, a gente abraça, somos todos irmãos. Vamos comungar na diversidade. Sabe? Agora, comunhão, todos iguaizinhos, todos de branco. Comungar aqui. No 31 de dezembro, todo mundo veste de branco. Então, está todo mundo de branco já. Então a gente comunga na brancura. Agora, comungar na diversidade que é difícil. Enculturação da fé. Outra palavrinha que eu quero dizer, uma malíciazinha também. Enculturar a fé dá a impressão que eu tenho a fé e aí enfio na cultura. É assim que vocês pensam? E vão enculturar. Então vocês pensaram a fé, pegaram o catecismo e vão enculturar agora o catecismo. Eu vou aplicar para a criança. Menininho, Jesus é assim, mas eu já aprendi aqui. Já está aqui prontinha a fé. Agora eu vou enculturar. Vou falar para criança, vou falar para mulher, vou falar para noivos. Então eu estou enculturando. Para mim não é isso. Fiquei sem posição. Percebe? Às vezes as palavras a gente não percebe. É a dominação. Eu já tenho pronto. Eu enfio. Eu enculturo nos outros. Agora se eu chego assim e falo com vocês, meninas, eu falo, o que vocês acham? Aí vocês assumem por dentro, digerem por dentro, modificam com o que vocês são e jogam uma coisa diferente para fora. Isso é enculturação. Vou repetir. Eu acho isso muito importante, porque nós somos muito enganados pelas palavras. Então, enculturação significa, por exemplo, eu falei para vocês. Vocês pensam, refletem, modificam, transferem para outro lugar, produzem, escrevam. Isso é enculturação. Não vou repetir o que eu falei. Isso não é enculturação. Se eu dou um papelzinho para vocês, aqui, enculture que eu ensinei. Eu inventei, é uma coisa um pouquinho mais difícil, mas posso falar? Tem muita gente que estuda e faz curso, faz monografia. Eu inventei uma palavrinha assim. O velho tem inventado alguma coisa antes de morrer, porque eu vou dizer, é o velho da tal palavra, né? Eu acho que há 4 maneiras da gente aprender uma coisa. 4 maneiras de aprender. E a última que eu vou insistir mais. A primeira é a seguinte: eu sou capaz de reproduzir bem o pensamento de uma pessoa. Ok? Você lê um livro, você reproduz. Aí o professor pede que você, o que disse tal autor? Você repete. Nós ficamos muitas vezes nesse nível. Isso é pouco. O padre prega na homilia, aí vocês repetem em casa. Eu não gosto mais disso, não. Gostava, mas agora não gosto mais. Isso é para a escola, até 16, 17 anos ainda vai. Aqui tem gente mais de 16, 17. O segundo grau. Eu já ouço esse padre várias vezes. Há um ano que eu ouço a homilia dele, as homilias dele. Aí eu sou capaz de organizar um pouco mais o conjunto do pensamento dele. Aí eu já faço um trabalho meu. Percebeu a diferença, filha? Não é mais o que ele falou,
Mas eu organizo o pensamento dele. Aí eu já introduzo algo meu. Então eu vou organizar de um modo diferente. Eu vou organizar como menina que eu sou, como mocinha. Vou dar mais valor à beleza, ao amor. É o padre do coração vermelho que palpita numa noite estrelada e céu azul. Entende? Por quê? Aí chegou, não, é uns pinhentos. Então, cada um vai organizar com sua percepção. Terceiro nível. Eu pego esse pensamento, confronto com outros e tento organizar já em confronto com outros. Eu dou um passo à frente. Eu li esse autor, eu li aquele, ouvi esse padre, ouvi o bispo. O nosso bispo falou. Não, mas eu ouvi o nosso bispo, ouvi o presidente da CNBB, ouvi aquele bispo lá da França, ouvi o outro. Aí já começa a organizar diferentemente. Percebe a diferença? Aí meu pensamento se enriquece. Agora vem aonde eu quero chegar. Respire. Eu acho mais importante, gente, pois eu falei para vocês essa manhã, não é verdade? Não é o que eu falei. Com toda humildade, não é o que eu falei. É aquilo que vocês vão transformar dentro de vocês, o que eu falei. Vocês vão criar. Vocês vão avançar. Vocês vão relacionar com outras coisas diferentes. Você, político, vai pensar lá na política. Você é uma irmã que trabalha no hospital, vai isso. Você é uma professora. O que ajuda para ser professora? Eu não vou aplicar. A gente aplica a injeção. Eu vou criar. Mas inspirado. Isso sim, precisa de ajuda. Nenhum de nós cria do nada, é só Deus. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam. Leigo na igreja é livre e criador. Meu sonho é que vocês todos fossem isso. Que ouvisse os padres, ouvisse os bispos, ótimo. Organizasse melhorzinho, confrontasse melhorzinho, mais. Isso me leva a fazer isso, a modificar, etc. E às vezes até a propor algo até diferente, até quase oposto, mas iluminado por ele. Eu criei a palavra bonita, que tinha que ser uma palavra bonita, porque é importante. Eu chamei de pensamento heurístico, eureka, descobri. Você descobre, por exemplo, com toda simplicidade, 99,9% do que eu falo é heurístico. Eu li em algum autor, ele me iluminou, depois eu esqueço esse autor e penso. Mas tem uma origem lá, que me sustenta, que me ajuda, que me ilumina, que me inspira. E às vezes é uma história, é uma pessoa, é uma conversa no carro. Então, se nós, esse é um grande conselho que eu daria para vocês, para todos, e para mim também, começando para mim, se nós aproveitássemos tudo aquilo que nós ouvimos e vivemos e conseguíssemos ampliar isso de um modo criativo para outras coisas, aí nós teríamos uma igreja criativa. Não sei se as irmãs ficaram escandalizadas hoje comigo. Quando eu celebro, eu sou velho, posso fazer isso, não aconselho os padres jovens não, mas eu faço. A liturgia me inspira. Às vezes eu posto as palavras de Jesus, que Jesus falou, mas não está lá no texto. Eu não aguento. De repente, a de Jesus pega um cálice, como eu disse hoje, era um vinho tinto, lembrou o sangue que ele ia derramar no dia seguinte até a última gota. Não estava lá isso no texto. Aí quase desmaiou de medo. Não vai consagrar. Por quê? Na hora me inspirou, vi lá, sangue. Jesus olhando para o vinho, terá pensado no sangue dele. Claro, é sangue. É um vinho tinto. Quando ele pega um cálice, será que eu não vou pensar no sangue de Jesus, que ele vai derramar até a gota? Aí que ele diz, isso é meu sangue. Mas antes ele pensou. Então ele viu o que ele pensou. Aí eu meto lá dentro essas palavrinhas assim. Não é para vocês fazerem espaço, não. Sou velho, posso fazer. Aliás, o arcebispo Belo me disse, você patriarca pode fazer tudo que você quer. Então eu uso esse privilégio que o arcebispo Belo me deu. Esse patriarca, pela velhice, e poder fazer o que quer. Mas, prescindir dessas coisas mais bitoladas, que ele pode ter seguir mais, mas ser criativo em tudo, na catequese, na maneira de organizar, nas liturgias. Mas seriamente, isso é, inspirado por dentro, por uma coisa séria. Seria isso que chamaria enculturar.
E a última consideração ainda que eu tinha notado aí, sobre o que vocês falaram, é a sustentabilidade. Como essa palavra é muito usada, ela tem naturalmente lado positivo, mas tem seu limite e sua ambiguidade. Aonde estaria a ambiguidade? Primeiro, lado positivo que vocês disseram no texto, não preciso explicar. Nós temos que pensar realmente na sustentabilidade do planeta. Ok? Agora saibam que existe todo um grupo de empresários, de pessoas da agrobusiness, das mineradoras, que também falam de sustentabilidade. A famosa economia verde. Mas é muito ambíguo esse conceito para eles. Não é sustentabilidade para toda a humanidade, da natureza, por respeito, por cuidado, não. É a sustentabilidade do sistema. Porque se nós acabarmos com toda a vegetação, o gado não tem por que comer. Se nós matarmos todo mundo envenenado, ninguém compra. Então é importante a sustentabilidade para que o sistema econômico continue produzindo mais ainda. Essa sustentabilidade é uma perversão da anterior. Só para vocês prestarem atenção. Não a sustentabilidade do sistema, não a economia verde, mas a sustentabilidade que significa uma outra relação com todas as coisas entre nós. Nós que temos que criar uma relação diferente entre nós e com a natureza. E nós entramos em relação com a natureza, e a relação à natureza entra em relação conosco, e por a nossa geração, e para os filhos e netos que virão. Não adianta a gente viver, daqui a pouco os netos de vocês vão ficar aí tendo incêndio, arrebentando edifícios em Nova York, derrubando casas em São Paulo, e vocês no cemitério. Né? Importante que a gente pense a sustentabilidade num projeto muito amplo de natureza, de humanidade. Bom, já quase respondi todas as perguntas antes de começar. Qual que você quer me dar? Eu vou trabalhar até às 11h45, que é o horário, né? E depois o nosso irmão aqui fecha, vocês continuarão em paz, sorrindo, e eu vou continuar minha viagem até Campinas, que eu tenho outro encontro lá. Eu vi que o velhinho ainda está com a bengala direitinho, ainda firme. Libânio, qual que você me deu? Então eu tomo a liberdade de fazer a primeira pergunta. Pois. Um tempo atrás, no encontro nas Paulinas, lá na Vila Mariana, você fez uma afirmação, estava o Beoso junto, de que o Vaticano sobreviveu somente 3 anos. E eu fiquei 3 noites sem dormir por causa desta afirmação. Gostaria que você explicasse melhor se foi 3 anos somente na Europa gelada ou em todo o mundo. Ótima pergunta, provocativa, né? Vou pedir ao Espírito Santo que me ilumine. Quando um carro está correndo, eu posso dizer que a primeira vez que ele põe o pé no freio, mesmo que o carro depois continue correndo, já dá a paradinha, não é isso? Guarda essa metáfora. Então eu tenho a impressão que o carro do Vaticano II correu sem freio nenhum 3 anos. Depois de 3 anos, vai continuar correndo ainda, e até hoje. Mas, estão botando os freios. Não chegaram a frear tudo, mas já começaram os freios. Por que eu disse que foram 3 anos? Porque 68 é um ano muito importante. Aliás, vários estão escrevendo isso, né? Mais do que nós imaginamos. Como nós estávamos numa ditadura no Brasil, nós não nos demos conta de... Eu não estava no Brasil, eu estava na Europa ainda. Então eu vivi em 68 na Europa. Nós não demos conta da revolução que foi esse ano. Anos 2 lados. Foi o ano que explodiu na Europa, de uma maneira violenta, no mundo universitário, o chamado Maio de 1961, cujo slogan mais importante foi o seguinte, só por isso eu vou entender logo: é proibido proibir. É proibido proibir. Portanto, foi um movimento que quis a liberação mais completa de tudo. Entenderam bem? Tudo. Relação afetiva, relação sexual, estudantes, por exemplo, escreveram na Universidade da Sorbonne: professores, vocês nos envelhecem! Exclamação.
elogio para nós, né? Vocês nos envelhecem com as suas ideias velhas. Protesto dos professores contra o curso universitário. A Sorbonne, né? A Sorbonne é de Paris. Vários professores tiveram que ir para o estrangeiro, não aguentaram. Paul Ricoeur, grande filósofo para os Estados Unidos, que não aguentou essa revolta da juventude violentíssima. Não queria limite nenhum para nada. Ora, quando você chega a um extremo, o que acontece? Começam os freios. A Igreja Católica não chegou a esse nível, mas depois do Vaticano II começou uma liberação nas liturgias, na maneira da disciplina eclesiástica. Não sei se vou escandalizar vocês, mas vou dizer, é fato, não? Chegaram para Paulo VI e disseram: Paulo VI, o senhor dispensou nesses últimos anos 40.000 padres do celibato. Paulo VI dispensou a todos que pediam. Aí levou o susto mesmo. 68. Depois ele escreve uma encíclica chamada Humanae Vitae, onde ele fala dos meios anticonceptivos, e houve uma reação violenta no meio católico contra a encíclica do Papa. Não aceitaram o Papa. Quando Paulo VI percebe que ele não é aceito numa encíclica, um documento oficial dele, que os católicos normais, as mulheres não aceitaram, episcopados não aceitaram, aí ele começa então a assumir posições e nós avançamos demais. Por isso que eu considero 68, que é o ano da encíclica Humanae Vitae, é 68. O ano da explosão dos jovens, 68. 3 anos depois, acabou em 65 a 68 são 3 anos. E aí começa lentamente. A Deus ficou medo de algumas coisas. Mas quando morreu Paulo, e Paulo VI ficou cada vez mais triste, e morreu em certo sentido de tristeza. Isso eu não estou inventando, porque se vocês lerem, podem ler, até publicaram, o sermão que ele fez no dia 1º de janeiro do ano em que ele morreu, 78, 10 anos depois, né? É um discurso muito triste. Muito triste. Ele era muito inteligente, muito santo. Isso não tem nenhuma crítica ao Papa de jeito nenhum, hein? Uma pessoa extraordinária, mas ficou triste. Ele ficou um pouco de culpa, eu acho, como se ele fosse culpado de abusos que houve, sem dúvida, exageros, sem dúvida que houve, claro que houve, e muitos. E ele achava que ele ser o defensor do Vaticano II e ter prometido em 65 levar o Vaticano para frente, sua realização, então ele achou que aqueles abusos em parte dependiam dele, não dependiam dele. A história é muito maior que qualquer um de nós, mas isso é prova de consciência dele, e ele sofreu muito, e ficou muito abatido fisicamente, teve artrose, sofreu muito, e morre exatamente um pouco de certo esgotamento diante disso, diante dessa abertura da igreja, com todos os exageros que houve naquela época. Então é normal, não estou fazendo crítica nenhuma, estou só analisando, é normal que nesses momentos você comece a puxar os freios. E quem era o culpado em termos? Claro que não era, mas era o Concílio Vaticano II. Aí os conservadores aproveitam essas situações, é o Vaticano II que foi culpado. Não é o Vaticano II, claro que não. Mas, e ele então fica nessa angústia. E começam as primeiras medidas assim, de controle, etc. E o Papa seguinte, fica alguns dias só, mas o João Paulo II, vai ser o Papa seguinte, recebe como missão, portanto, dizer que é a missão dele, de olhar um pouco mais para essa problemática e tentar diminuir esse movimento, porque achava que a igreja estava correndo demais, e isso podia levar muitas pessoas a ficar desanimadas, desastradas, e sobretudo o cisma aquele bispo francês, Lefebvre, que se separa da igreja, porque a igreja avançou demais. Isso dói ao Papa. Um bispo que leva um monte de gente fora da igreja, inclusive um bispo do Brasil adere, o bispo de Santos. Ele cria uma igreja independente da igreja católica no Brasil, que agora voltou, né? Mas naquela época não. Então tudo isso machucou muito o coração de Paulo VI. Então João Paulo II vai tentar diminuir a rapidez do avanço do Vaticano II. É nesse sentido que eu quis dizer. Agora não, agora como nós estamos já freados bastante, ele pode ligar o freio e acelerar de novo, que ainda pode acelerar muito. Então nós estamos em outro momento. Já freou o suficiente,
Já aprendemos que exageros não adiantam. Já aprendemos que o importante é manter profundamente a fé no Cristo histórico, etc. Então, acho que agora nós temos chance de novo de relançar as grandes intuições do Vaticano II. Foi bom que nós tivéssemos passado por um momento assim, de equívocos, de erro, de dúvida. Tudo isso pertence à história humana. Eu acho que esse momento não foi negativo, se você olha a grande história. Olhando aquele momento, a gente fica um pouco entenebrado. Não é para descansar, vocês tocaram muito sério. Então, aconteceu o seguinte: logo depois do Vaticano II, os nossos seminaristas todos usavam batina. E os brasileiros eram gozados, usavam batina preta com uma faixa verde e amarela. Todo mundo sabia que era brasileiro. Era bonitinho aqueles menininhos, tudo de feixa amarela, barriguinha amarela, verde e amarela, né? Então saíram os brasileiros pela rua, tudo de batina preta e com uma verde e amarela. E quando veio o Concílio Vaticano II, eles puderam então tirar a batina. Aí um grupo deles aí foi ao restaurante, feliz, sem batina, e beber cerveja, vinho, né? Vinho, né? E rindo, certo? E havia música no restaurante. De repente o maestro disse: "Ah, gente, agora uma música para os seminaristas." Denunciou todos de camisa acolorida, etc. Mas logo reconheceram que era seminarista. Quer dizer que a raça não desaparece, e tem fácil. Então, vou dizer o seguinte: que agora nós estamos no momento para dizer que temos condições de relançar o Vaticano II com muita alegria, com muita esperança, porque aquele momento de freio, talvez necessário, não estou criticando nem João Paulo II, nem Paulo VI, estou entendendo-os. Procure entender, isso é o meu grande processo, é entender as pessoas. Talvez eles, em consciência, devessem para eles fazer isso, e o fizeram com muita coragem. Agora não, já passou esse momento, então podemos retomar de novo a limpidez e a alegria e a festa do Vaticano II. Então, quando vocês saírem daqui, saiam envaticanados para um trabalho de esperança e de beleza. Amém? Aleluia! Como várias perguntas convergem para os mesmos assuntos, então a gente tentou colocar em algumas. Então a pergunta é a seguinte: não é uma incoerência quando, ao saber que o Vaticano II não queira condenar ninguém, sendo que hoje a Igreja insiste em negar Jesus Eucarístico a pessoas de segunda união, continua negando as mulheres ao direito do sacerdócio ordenado? Nós tivemos mais duas perguntas perguntando sobre as perspectivas do sacerdócio ordenado para mulheres. Muitos desejam a volta das missas em latim, negando assim aos fiéis a participação, como pede o Concílio Vaticano II. E o que falar dos sacerdotes que chegam a primeira vez na paróquia, mandando embora ministros, ministras, negando o direito de exercerem o carisma? Pois estou dizendo que é um momento ótimo de vocês relançarem o Vaticano II, que o freio ainda está funcionando em alguns lugares. Mas para mim já não há mais razão para esses freios. Antes eu entendia que havia razão. Portanto, eu sou muito respeitoso de Paulo VI, admiro muito aquele Papa, acho maravilhoso, entendo perfeitamente, rezo muito por ele, que ele tenha tomado essa posição. Mesmo João Paulo II, eu acho que era muito honesto e abriu muito a igreja para outros campos de ecumenismo, campo de diálogo com os judeus, e etc., igreja na mídia. Nós temos que ver esse lado todo bonito que ele abriu. Agora, a instituição, ela tende a segurar. Então, nós vamos ter que conviver nesse pluralismo. Saber que alguns vão frear. Você vê um padre jovenzinho, todo cheio de freio, a gente reza pela conversão dele, tem dó. Eu tenho dó só, compaixão. Dó. Posso fazer o quê? Às vezes tem pouca teologia na cabeça, não pensaram, não tem experiência. Então tem que ser caridoso. Vocês mulheres, meu filhinho, não sejam assim tão fechadinhos não. Aí com as mulheres vocês tocam o coração da gente. Talvez acho que a mulher na igreja
mesmo que ela não possa ser ordenada, que é outro problema que pode discutir teologicamente, eu acho que o papel de vocês é muito mais importante do que vocês imaginam. Primeiro, amolecer os duros. Ele não pede que o Espírito Santo faça isso? Então vocês são o Espírito Santo na igreja. O Boff gosta muito de dizer que o Espírito Santo é a face feminina de Deus, porque Espírito em hebraico é feminino, ruach é feminino, é o lado feminino de Deus. Então vocês são o Espírito Santo da igreja. E se vocês são o lado feminino, a rigidez que muitas vezes nós masculinos temos, toca-lhes, vocês mulheres, abrandar, sem medo. Fica bobagem se eu tratar as pessoas assim. Uma vez, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí vem uma, vem outra. Ainda mais se é um jovenzinho bonitinho, aí mais forte ainda. Claro, mas isso por amor à igreja. Isso para que a igreja cresça. Coloque o grande na frente e o pequeno, pequeno. Não se amargurem por causa de um padre, por causa de... Não se amargurem, não merece. A igreja é muito maior, o Pai é maior, o Filho é maior, o Espírito Santo é maior. Se a gente se amargura com isso, a gente vai ficar azedo o resto da vida. Agora, se vocês, leigos, tenham compaixão, tenham caridade, ajudem, procurem. Ele não quer, mas tenta ajudar enquanto possível. Enquanto possível. Até que Deus encontre outro caminho, que são vários, né? Ou abra, como dizia aquele, ó Senhor, abrir os olhos, ou pelo menos fechá-los para sempre. Entende? E a oração bonita. Então, nesse sentido, eu acho que o papel da caridade para ajudar as pessoas a se abrirem, eu tenho a impressão que vocês mulheres têm um papel muito importante na igreja para esses pontos aqui. E não tanto do que discutir teologicamente, porque é muito complicado pela ordenação da mulher. O autor que mais discute teologicamente, se vocês querem ler o autor aberto, é Hans Küng, o suíço-alemão. Esse solta os cachorros todos para fora. A cachorrada toda está latindo por aí. E é um grande teólogo, escreveu agora, não li esse livro que saiu agora, A Igreja e a Salvação. Mas ele, corajoso, afirma, é um bom teólogo. Agora eu acho que desgastar-se, eu não entro nessas discussões, porque eu sei que ela não tem futuro agora, e não vai ajudar nada. E eu penso muito o que ajuda a igreja e o que ajuda as pessoas. Eu acho que o primeiro que ajuda é a caridade, o amor, e perguntar-se como eu posso ajudar essa pessoa. Enquanto um padre fechado, como posso ajudá-la a abrir-se? Continuo, como posso ajudá-la? Continuo, e basta. Fizeram isso, vocês são cristãos e cristãs de primeira classe. Amém. Agora acabou mesmo. Antes de fazer a pergunta, quero dizer também que as pessoas, muitos que mandam a pergunta, te agradecem, né, por ter tido essa oportunidade. O senhor está aqui conosco. E como nós catequistas podemos introduzir o comunismo de forma amena, para não ferir aqueles que ainda têm a mente fechada ao diálogo interreligioso. O senhor falou isso aí, né? Como lidar com os simbolismos que o senhor citou sobre a criação? E qual a relação que o senhor vê entre a praxis e o movimento carismático e também o movimento neocatecumenal? Então essas duas aqui. Acabou o tempo. Não, mas... Passou o tempo, 11h50 acaba o Libano aqui. Conclusões do Libano. Na trucada falsa. A última, agora é a última mesmo. Vocês também estão cansados. Vocês estão cansados. Aí, o cara, aquela cara tristezinha ali, aquela menina ali com a cara triste, estava chorando, tirou 3 vezes o lenço de lágrimas. Você lembra, repare bem, que quando eu pedi que vocês completassem o povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, eu achei importante acentuar a presença do Espírito Santo. Creio que uma das grandes riquezas da igreja atual foi ter redescoberto o Espírito Santo. Ele ficou na penumbra, e um autor antigo, um autor que depois Comblan repete, e eu repito o que Comblan repetiu, sou repetidor de terceira categoria,
Ele diz o seguinte: na Igreja Unida, antes da cisão do século XI, o lado oriental, portanto, a Igreja Oriental, dava muita importância ao Espírito Santo, muita. Os padres, a igreja, os metropolitas, o povo, os fiéis das regiões orientais veneravam, e a presença do Espírito Santo é muito forte. Havendo uma separação, como houve de Roma desse lado, infelizmente o lado ocidental, porque o outro acentuava muito o Espírito Santo, começou a botar o Espírito Santo de escanteio. E aí esse autor, muito ironicamente, diz que 3 brancuras substituíram no Ocidente o Espírito Santo. 3 brancuras. A hóstia, não a Eucaristia, mas a hóstia, o solidão branco do Papa e Nossa Senhora enquanto brancura. E aí deixaram o Espírito Santo de lado. Aí uma Nossa Senhora desligada do Espírito Santo, uma hóstia desligada do Espírito Santo, um Papa desligado do Espírito Santo. Isso empobreceu a Igreja Católica, muito. E o Vaticano II não, redescobre o Espírito Santo. E a renovação carismática, com o movimento carismático geral, é muito positivo, esse movimento, porque é a descoberta do Espírito Santo. Mas sempre nós temos que ter um olharzinho, né? Crítico. Se eu saliento o Espírito Santo, eu não posso esquecer o corpo de Cristo, não posso esquecer o povo de Deus. Então, qual o limite da renovação carismática para mim e qual a vantagem? A riqueza é a redescoberta do Espírito Santo. Tira o chapéu, lindo. O limite: só há Espírito Santo que nos leva ao Jesus histórico. O Espírito Santo que não leva ao Jesus histórico não é Espírito Santo. Isso diz São João claramente. Então, quanto mais Espírito Santo, mais seguimento de Jesus, mais opção para os pobres, mais compromisso social. Então não é sentido nenhuma renovação carismática afastada disso. Então não é Espírito Santo. Só há Espírito Santo que leva a Jesus, e só há Jesus que leva ao Pai. Povo de Deus, certo? Então renovação carismática. O meu critério quando eu falo para eles é isso: olha, ótimo, se esse Espírito Santo que vocês têm leva, vocês se engajem com o trabalho social, a pastoral carcerária, na opção pelos pobres, no compromisso. Oh, que Espírito Santo maravilhoso, é esse que Jesus recebeu. E esse que vocês receberam. Não, aleluia, aleluia, sozinho, enchendo barriga. Não, Espírito Santo não é isso. Espírito Santo não é isso. Esse é o problema. Não é que a renovação carismática está errada. É quando nós cultuamos o Espírito Santo, que não é Espírito Santo, é outra coisa. Aí deixa com outra coisa, mas não é Espírito Santo. Porque a Trindade não pode se separar. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para separar o Espírito do Filho e o Filho do Pai. Então o Espírito Santo só tem sentido se ele nos leva ao Jesus histórico da luta, do sofrimento, da cruz, do compromisso com as pessoas. Então eu acho lindo o movimento carismático. Mesma coisa neocatecumenal, todos esses movimentos. Eu não rejeito nenhum deles, pertence ao pluralismo da igreja. Mas como pastor, empático que eu sou, padre e teólogo, sempre eu interpelo a consciência deles. Olha, vocês querem ser o movimento da igreja? Da igreja. Comunhão de todos. E a igreja tem isso. Povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Se não for isso, meu filho, esse movimento não é de Jesus, não é de Deus e não é do Espírito Santo. Amém, aleluia. Cabe ao Padre Morelli fazer o encerramento. Mais uma vez, são palavras que eu sempre uso: enaltecer e agradecer a presença de cada um de vocês, independente da patente, independente da importância que se tem. É a Igreja, povo de Deus em movimento. É o nosso 7º encontro, número perfeito, contando com a presença hoje de um mineiro. Mais uma vez eu insisto nisso. Não tem o tamanho necessário, não tem o tamanho dos cavalos alemães.
mas de uma sabedoria que não cabe nele mesmo. Então, nossa gratidão pela presença em nosso meio. Sem dúvida alguma, foi muito, muito proveitoso. Não vamos sair daqui do jeito que entramos, Libânio, mas diferentes. Você, sem dúvida alguma, João Batista, que aponta para nós o Cordeiro de Deus. Muito obrigado, que Deus o abençoe e que podemos, sem dúvida alguma, contar em suas orações. Obrigado.